right to put your hands together. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. I tell y'all it's so happy day. Ah, when Jesus day. Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez no nosso culto de ensino. Como disse na semana passada, nós estamos estudando aqui alguns capítulos deste livro, o Vivendo na Palavra. Este livro bonito aqui, bem grande, né? Como já mostrei. E hoje nós vamos falar sobre um outro assunto que é por que estudar a Bíblia. Bom, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos ajude, nos dê graça, que você aí na sua casa possa ser edificado com o ensinamento bíblico e que assim todos nós possamos juntos crescer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e depois nós vamos ler aqui um texto bíblico e assim nós vamos falar deste assunto que é por que estudar a Bíblia. Vamos lá. Maravilhoso Deus, nosso grande e querido Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós te louvamos, glorificamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade tão maravilhosa de poder estudar a tua palavra e pedimos, ó Deus, que teu Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações, mexer com os nossos valores, nos tirar do comodismo e assim, ó Deus, nos ajudar a encontrar na tua palavra o alimento para a nossa alma e ser preparados para trabalhar para ti. Ser conformados à imagem do teu Filho Jesus Cristo, e assim anelar cada dia mais pelo teu reino, ó Espírito Santo. Nós oramos no nome precioso de Jesus e te agradecemos. Amém. Bom, sempre quando nós começamos uma tarefa, ou para usar um outro termo aqui, uma empreitada nova, diferente, aquilo que nos desafia, sempre vem uma pergunta à nossa mente. O que eu vou ganhar com isso, né? Se eu vou investir em um curso, eu já penso logo no retorno financeiro, qual profissão eu posso galgar e assim receber um bom salário, ou se vou fazer qualquer outro empreendimento na minha vida, a pergunta que nós, seres humanos, temos é o que nós vamos ganhar com isso. Pois bem, isso também nós transferimos, de certa forma, para o estudo da palavra. Então, nós temos aqui um primeiro slide antes de nós entrarmos no texto base que nós vamos usar aqui para o assunto de hoje. Nós temos um texto que diz assim: frequentemente perguntamos, o que vou ganhar com isso? Que benefício terei? Vamos sugerir 3 benefícios que você pode esperar quando investe no estudo da palavra de Deus, os quais não se encontram em nenhum outro lugar. E francamente não são luxúrias, mas necessidades. Vejamos 3 passagens que conspiram para edificar um caso convincente pelo qual devemos estudar a Bíblia. Não é uma opção, é essencial. Então sempre quando a gente pergunta, né, o que eu vou ganhar com isso, a gente já está esperando o retorno. Eu estou usando esse exemplo assim do dia a dia porque quando a gente pergunta isso, a gente não para analisar se nós aqui investirmos no estudo da palavra, o que nós vamos ganhar automaticamente, sem esperar recompensa, sem esperar benefício próprio, mas esse benefício virá apenas com o investimento do tempo, porque nós temos que crer que a palavra de Deus ela é poderosa, ela tem um poder, de vivificar, de ensinar. E se a palavra de Deus, como de fato ela é poderosa, ela pode nos ajudar a conhecer mais a Deus, a estar preparados e, acima de tudo,
estar conformados à imagem de Jesus Cristo, como a avó de Timóteo ensinou ele. E Paulo disse assim que ele desde criança sabia as pequenas letras que o faziam sábio para a salvação. Que coisa maravilhosa, né? E o texto que nós vamos usar de base, e aí eu já vou entrar logo no assunto, né? O primeiro ponto aqui é o estudo bíblico é essencial para o crescimento. O texto que nós vamos usar aqui é 1 Pedro capítulo 2, primeira carta de Pedro capítulo 2, verso 2, que diz assim: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação. Queridos, dentre muitos livros da Bíblia, né, que eu gosto da Bíblia como um todo, né, desde o Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus, para mim, ela é algo assim maravilhoso, que me faz ver como Deus trabalhou de uma maneira muito sábia para que esses 66 livros que nós temos na Bíblia, eles fossem assim de forma que formam uma unidade, mostrando qual é o plano da salvação, como Deus criou o mundo, como Deus já havia predeterminado salvar um povo, enviar seu Filho para morrer na cruz. Então o plano de Deus é revelado na palavra do Senhor, né? Mas assim, existem alguns livros que a gente olha e fala assim, poxa, esse aqui eu tenho um carinho mais especial, né? Não estamos assim desprezando os outros livros da Bíblia. Talvez você se identifique, eu estou falando isso porque é bom, talvez você vai se identificar. Mas as duas cartas de Pedro, para mim, elas são assim fantásticas, porque primeiro você vê um homem todo espalhafatoso, né, um temperamento forte, precipitado, que era Pedro, alguém que andou com Jesus, que disse que iria até a morte, que quis andar sobre as águas, e depois ele falou assim, olha, eu não tenho medo, eu vou afundar aqui, eu vou contigo até a morte, e negou a Jesus, enfim, né? E aí você tem Pedro já numa idade madura, um caráter transformado pela palavra, tudo aquilo que Jesus já tinha dito, e ele escreve isso para a igreja. Então a carta de Pedro ela é muito rica teologicamente também, e ela sempre nos desafia, nos leva para um desafio prático da nossa vida cristã. Então, o primeiro ponto que falando a respeito de 1 Pedro 2, que o estudo bíblico é essencial para o crescimento, então nós temos aqui uma primeira ilustração, que é o bebê, o que deseja o leite, o recém-nascido, e que ele está ali anelando, né? E ai de nós, se não alimentarmos uma criança com fome, nós não vamos aguentar, né? Vai ser muito difícil e a criança também vai sofrer. Mas olha só, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. A primeira verdade aqui é que o bebê tem uma atitude. Como o bebê avança no leite, nós avançamos na Bíblia. Olha só, irmãos, até o bebê, até uma criança que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, que não sabe pedir, ele tem uma atitude, ele chora, ele está desesperado porque ele quer o leite da mãe, ele está desejando ardentemente, em outra versão diz afetuosamente. Olha só. Então, até o bebê tem uma atitude. O bebê tem que tomar leite para o sustento da sua vida física. Você tem que ler as Escrituras para o sustento de sua vida espiritual. Eu volto a repetir o que eu falei aqui na semana passada, que nenhum de nós queremos, não é o nosso objetivo fazer com que você faça isso de modo mecânico. Você acorda de manhã, li um texto da palavra aqui, já cumpri a minha obrigação. Não, nós não queremos isso. O nosso objetivo é viver na palavra e experimentar uma transformação, porque esta palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. O salmista disse que depois nós vamos constatar aqui que ela é mais desejável do que o puro mel, mais desejável que o ouro. Então, se o servo de Deus que escreveu isso, ele chegou a essa conclusão, nós também podemos chegar a essa conclusão, chegar a esse deleite da palavra. Então, guarde isso. Até um bebê, até uma criança,
ela tem uma atitude. Ele tem que tomar o leite para o sustento da sua vida física. E nós também temos que tomar o leite para o sustento da nossa vida espiritual. E aí o escritor aqui, ele coloca um exemplo, né, como já falei na semana passada, que ele teve 4 filhos. E existe um despertador dentro do bebê, que toca a cada 3 ou 4 horas, né? Alguns até menos. E não se atreva a ignorá-lo. Você tem que trazer uma mamadeira de leite imediatamente. Assim que você o faz, há grande calma. Pedro considera essa expressiva figura e diz que esta tem que ser a sua atitude com relação às Escrituras. Então, irmãos, veja bem, olha só, o apóstolo Pedro ele está escrevendo para desejarmos ardentemente como um leite, um genuíno leite, porque tem leite estragado por aí, mas tem o leite genuíno. E quando nós desejamos o genuíno leite, por ele nos é dado o crescimento para a salvação. Então, tudo isso, pela graça de Deus, sem cair num rito mecânico, nós podemos desejar estar constantemente em contato com as Escrituras para que nos seja dado esse desejo. Nós temos, por natureza, uma apatia muito grande, uma dureza do coração, mas o Senhor, Deus, Ele é poderoso para quebrar toda barreira, toda dureza do nosso coração e fazer com que esta palavra ela seja viva, verdadeira para o nosso coração. E aí a gente aproveita aqui para corrigir um mito evangélico, vamos dizer, que tem dentro das nossas reuniões muitas vezes. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Não, irmãos, a palavra de Deus não se renova a cada manhã. Quem tem que ser renovado somos nós. O que a Bíblia diz que se renova é a misericórdia do Senhor, falando que Deus, Ele é rico em misericórdia, e todas as manhãs essa misericórdia se renova para nós, porque nós dependemos da misericórdia de Deus. Nós somos dependentes de misericórdia, mas Deus é eterno, Deus não precisa ser renovado, muito menos a sua palavra também não precisa ser renovada, né? Então, a primeira verdade que nós temos aqui é que o bebê ele tem uma atitude, guarde isso. Então também nós, se nós tivermos uma atitude e nos colocarmos diante do Senhor, Senhor, eu tenho negligenciado o estudo da sua palavra, eu tenho negligenciado de buscar e aprender um pouco mais, me ajuda, me dê graça, porque tudo é pela graça. Nós vamos experimentar um crescimento espiritual, porque é a sequência do texto. Nós desejamos ardentemente ou afetuosamente, e Deus, através disso, Ele nos dá o crescimento, né? Um outro ponto que o texto fala aqui sobre isso, fala sobre o apetite da palavra, que volta também no desejar ardentemente. E aí eu coloquei aqui uma observação, se não está no livro, mas eu coloquei uma observação porque é um exemplo prático para a gente entender. Você já observou que quando comemos muitas bobagens, como chocolates, lanches e outras guloseimas, nosso apetite fica comprometido? Para ser honesto, é um hábito a ser cultivado. Qual hábito? O hábito da leitura da palavra de Deus. Isso é tão verdadeiro, irmãos, que assim, ó, eu tenho uma dificuldade de comer doce antes do almoço. Então, se está próximo do almoço, meio-dia, 1 hora, e eu como um chocolate, um doce, qualquer que seja, isso atrapalha a minha fome. Eu não consigo desejar mais o alimento salgado que eu necessito. E além de atrapalhar a minha fome, meu organismo é assim, além de atrapalhar a minha fome, meu apetite, ele também faz com que quando eu for comer, o alimento já não seja mais aquela coisa de você, quando você está com muita fome, né? E aí passa, se eu não almoçar, passa um tempo eu já estou com fome de novo, né? Então a gente precisa também criar um hábito, né? E quando a gente cria um hábito, a gente consegue vencer as barreiras da preguiça, enfim, muitas coisas, né? Para usar um termo filosófico, acho que foi Platão que disse que o hábito ele é como criar uma nova alma. Não é que vai ter 2 pessoas, né? Mas você, como alguém sendo uma nova criatura, você vai, pela graça de Deus, conseguir ter graça do Senhor para ter esse hábito e ter esse hábito saudável. Sempre lembrando, irmãos, sempre lembrando que isso não é para ser feito de maneira mecânica. Se a palavra é viva,
como ela é viva, nós também temos que desfrutar desta vida. Isso não pode ser um rito religioso vazio, né? Isso pode ser experimentado para nós com grande alegria, né? Com grande alegria a palavra de Deus, como nós vamos ver aqui agora no Salmos 19, verso 10, que diz assim: são mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Sempre quando alguém quer comparar doçura, não se fala somente de açúcar refinado ou açúcar cristal, fala sempre do mel, né? Porque o mel ele vem da natureza ali, no seu próprio processo de fabricação dentro da colmeia ele já é doce, né? E se a gente come muito a gente fica até enjoado. Então sempre quando a gente quer dar um exemplo de coisa muito doce, é doce como mel. E sempre quando a gente quer usar um exemplo de riqueza, a gente fala a respeito do ouro. E olha só como o salmista faz uma comparação a respeito dessas duas coisas. A palavra de Deus ela é mais desejável do que o ouro, onde os homens brigam por causa de riquezas, onde os homens estão aí sempre desfrutando o poder por causa das riquezas. E a Bíblia ela tem este poder de ser mais doce do que o mel, mais desejável do que o ouro. E como eu disse no início, se isso era uma verdade para o salmista, quando ele registrou essas palavras, qual o problema, a barreira, qual a dificuldade que isso não pode ser uma realidade das nossas vidas? É uma coisa para a gente pensar. Se homens de Deus no passado experimentaram este prazer, esta alegria de desfrutar da palavra, porque nós, que estamos em Cristo, que fazemos parte do povo da aliança, que somos filhos de Deus, também não podemos desfrutar. Aonde está o problema? Em Deus? Jamais. O problema está em nós. O problema está na nossa dificuldade de lidar com essas coisas. Mas é plenamente possível. Então, onde está o objeto de desejo do homem, é onde está o coração. Se o seu desejo está na palavra, o desejo do homem está em Deus. Nós fomos criados para o desejo. Nós somos criados para ser satisfeitos com alguma coisa. E este algo é a eternidade, é Deus, e Deus deixou aqui para nós um manual muito maravilhoso, que é a palavra de Deus, onde nós podemos desfrutar. Partindo aqui para um outro ponto, né, que diz assim: há 3 tipos de estudantes da Bíblia. E aqui nós temos uma comparação. O legal aqui é que dentro desses assuntos a gente sempre tem bastante comparações simples do dia a dia para a gente memorizar. Há o estudante óleo de rícino, para quem a palavra é amarga, mas boa para que os aflige. Há também um trigo esfacelado, para quem as escrituras são nutritivas, mas secas. É como comer um balde de feno. Ou há o terceiro tipo, que é o morango com chantilly. Eles nunca estão satisfeitos. Mas não estão satisfeitos em que sentido? Como adquiriram o gosto? Festejando na palavra. Então, quando a gente acha alguma coisa boa, quando a gente encontra alguma coisa boa, a gente tem o prazer de fazer aquilo, de comer aquilo, né? Então, está aí esses 3 tipos de estudantes, comparados ao óleo de rícino, para quem a palavra é amarga, mas boa para que os aflige. Trigo esfacelado, para quem as escrituras são nutritivas, mas secas, como comer um balde de feno. Você já pensou no negócio desse, né? Feno é aquele alimento que dá para os animais, para a vaca, para o cavalo, né? Ou morango com chantilly. A gente come uma vez, que delícia, que gostoso. Come uma outra vez, é muito bom, né? É como se, talvez você não goste de morango com chantilly, mas imagine algo que você gosta de comer bastante. Você come, você tem prazer de comer aquilo, né? Como adquiriram o gosto? Festejando na palavra. Então fica aí esses 3 exemplos para nós de a gente poder buscar o gosto, né? E Deus é poderoso para transformar os nossos hábitos alimentares, né? Se a gente está só se alimentando de porcaria através da visão, da audição, daquilo que nós pegamos, Deus é poderoso para nos purificar aqui, nos dar um novo gosto. E o novo gosto vem através de um novo coração.
Vamos lá para o próximo aqui, que diz assim: qual o objetivo da Bíblia? O texto nos diz: para que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação. Irmãos, nós pregamos, falamos, ensinamos, olha, você tem que estudar a Bíblia, você tem que crescer, e de repente, digamos que você compra a ideia. Fala, não, eu gostei, eu vou fazer. Só que a gente não pode se esquecer que a gente tem um coração que sempre precisa ser submetido a Deus, em humildade, em oração, sempre isso. Então o escritor, sabendo desse perigo, e nós também, ele diz assim: por favor, note, não é para que você saiba, certamente não se pode crescer sem saber, não se pode crescer sem conhecer a palavra. Mas você pode saber e não crescer. A Bíblia não foi feita para satisfazer a sua curiosidade, mas para o ajudar a se conformar à imagem de Cristo. Este é o objetivo da palavra de Deus, né? Você já pensou se alguma pessoa começa a fazer um seminário ou começa a comprar alguns livros, começa a ler, começa a ter bastante contato com teologia, com a Bíblia mesmo, com o escrito, e de repente quando ela vai conversar com alguém, ela fala, não tem nada a ver, você está falando coisa errada, não é assim. Onde está o amor? Onde está o crescimento? Então o crescimento do cristão, ele é um crescimento em humildade, nunca para se mostrar superior aos outros, nunca estudar somente para saber. Nós devemos nos aproximar do livro, da Bíblia, que é o livro dos livros, para crescer, para sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Na Reforma Protestante houve um grande movimento, né? É conhecido o movimento da Reforma, que revolucionou o mundo. A palavra de Deus foi transmitida na língua comum, as pessoas tiveram acesso à Bíblia na tradução do seu idioma original, de modo que elas pudessem entender as palavras de Deus. A pregação foi espalhada por toda a Europa, homens começaram a pregar para o povo, e o povo começou a ter acesso à Bíblia. E em tudo isso que aconteceu, muitos estavam se denominando, olha assim, eu sou de Lutero, nós somos luteranos agora, nós pertencemos ao movimento que Lutero começou. E Lutero não gostava disso, não gostava que associasse aquilo que Deus estava fazendo à sua pessoa. E ele disse assim, eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Então, é muito glorioso, é muito gostoso, né, quando alguém chega e fala assim, poxa vida, aquela palavra me marcou, tirou uma dúvida, mostrou que eu estava errado, mostrou que eu posso conhecer mais, mostrou Deus, a beleza da glória do Filho de Jesus Cristo, do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Isso é bom porque a gente vê que o poder não está em nós que ensinamos, o poder está na palavra que vem de Deus, na palavra de Deus, porque, volto a dizer, ela é poderosa, ela é viva e eficaz. A Bíblia não foi feita para satisfazer a sua curiosidade, mas para o ajudar a se conformar à imagem de Cristo. É para isso que a palavra de Deus existe. Ela não existe para não nos mostrar soberbos, não existe para ficar usando a palavra de Deus para atacar as pessoas. Note que Satanás, quando tentou a Jesus, ele usou a palavra de Deus também, né? E assim a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, para que o conhecimento não venha nos inchar. E Paulo disse que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, se nós, pela graça de Deus, conseguirmos aliar conhecimento com a graça, com o temor a Deus e ser conformados à imagem de Jesus Cristo, a igreja de Jesus como um todo, ela vai ser beneficiada, porque todos irão crescer e todos poderão ajudar um ao outro em relação àquilo que a Bíblia diz para nós, para a igreja, como revelando a vontade de Deus para as nossas vidas. Bom, vamos lá. Falando ainda a respeito de crescimento, eu tenho uma pergunta aqui para nós. Você que é pai, mãe, você vai saber. Seus filhos já se alegraram por ver que cresceram? Às vezes eu fico olhando o Luquinhas, né? Correndo para um lado para o outro. Primeiro ele aprendeu a descer do sofá. Falei, nossa, que legal. Daqui a pouco ele começou a subir. Então a gente se alegra em ver o crescimento dos nossos filhos, né? E o escritor ele usa um exemplo aqui, que ele usava em um determinado lugar da casa um medidor. E ele sempre colocava as crianças ali para ver se estava crescendo.
E aí, por mínimo que fosse a altura, as crianças já ficavam alegres, já ficavam felizes. Até que um dia sua filha perguntou assim, mas pai, por que um dia a gente para de crescer? Então, na vida física, no nosso corpo, um dia a gente vai parar de crescer mesmo. Mas na nossa vida, como filho de Deus, a gente pode crescer, 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 crescer e crescer, não tem fim para isso. Até que a gente venha morrer, nosso corpo seja transformado, que Jesus leve a sua igreja, a gente sempre tem a oportunidade de crescer. E aí fica uma pergunta para nós. E você? Há quantos anos é cristão? 9 meses? 7 ou 8 anos? 39 anos? Submeta-se à Escritura e veja o seu progresso. Irmãos, e aí o escritor aqui eu não coloquei, mas ele faz uma pergunta assim, você pode se colocar no medidor de Deus? Claro, irmãos, nós já ensinamos aqui muito, não é para o nosso desempenho, não é para aquilo que a gente faz, não é você acordar 4 horas da manhã, olha, eu leio 4, 5 capítulos da Bíblia todos os dias. Não, não é isso, irmãos, não queremos passar esta imagem, essa ideia. Mas analise a você mesmo. Pense você com o seu coração, diante do Senhor, com sinceridade, a gente precisa fazer essa autoanálise, esse autoexame e pensar o quanto eu tenho crescido. E talvez, quando você comece a buscar o crescimento, lá na frente você não vai olhar e falar assim, olha, agora eu estou beleza, faz 3 dias que eu não peco mais. Não, você olha e fala assim, poxa vida, eu não tinha tanta convicção de pecado antes, no começo da minha conversão, como eu tenho agora. Eu tenho uma percepção do meu pecado tão grande. E quando eu penso em falar de alguém, eu já olho para mim e vejo como eu sou pecador necessitado da graça. E isso é sinal de crescimento. Isso é sinal de crescimento. Então a gente precisa analisar entre nós mesmos. O salmista usa um termo, logo no começo dos salmos, acho que é no Salmo 4, Salmo 3 ou Salmo 4, onde ele fala assim que ele consulta a tábua do seu coração e ali ele faz uma análise. Então nós podemos também fazer isso, uma análise de como está o nosso coração e como está o nosso crescimento. Vamos aqui para o próximo ponto que diz assim, o estudo bíblico é essencial à maturidade espiritual. Eu me lembro que há um tempo atrás, não faz muito tempo, o pastor Rafael pregou a respeito de maturidade, sabedoria versus conhecimento. E aí ele deu um exemplo de que existem muitas pessoas idôneas ou idosas que não são idôneas, que são velhas de idade, mas não têm sabedoria, não agem de modo prudente. Então, o ter idade, o ter anos no cristianismo, não quer dizer nada se não tivermos maturidade espiritual. E o texto bíblico de Hebreus, ele vai de um modo muito assertivo em relação à maturidade espiritual. Vamos ler ele todo, que diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou das palavras de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É uma passagem um pouquinho longa, Hebreus 5:11 ao 14, mas aqui a gente vai fazer um contraponto entre o que Pedro está dizendo e o que o escritor aos Hebreus, que só Deus sabe quem é que escreveu essa carta, ele está dizendo, diz assim, primeiro, vocês se tornaram tardios para ouvir. E note que na carta aos Hebreus, uns capítulos atrás, ele está falando da dureza do coração. Então, um coração duro torna uma pessoa tardio em ouvir. E aí ele fala que com o passar do tempo, eles já deveriam ser mestres, eles deveriam estar ensinando aos outros irmãos. Mas ainda eles tinham necessidade de que alguém os ensinasse de novo quais eram os princípios elementares dos oráculos de Deus.
assim vos tornasse como necessitados de leite. Então Pedro está falando para desejar como uma criança. É um ponto, desejar como uma criança. Para crescer, à medida que você cresce, você precisa de um alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Agora, irmãos, observe, se você tem uma criança pequena, você vai querer ficar dando leitinho para ela a vida toda? Você vai querer ficar preparando uma madeira ali, esquentando água, esquentando leite e dando para a criança e segurando? Não. Você quer que ela passe do leite para a comida, para o alimento sólido, aí você vai dar uma papinha na boca. Aí daqui a pouco ele já vai ter condições de pegar o prato e a comida com as suas próprias mãos e se alimentar. Assim somos nós também, né? E é lamentável que muitas vezes os obreiros de muitas e muitas igrejas, eles não conseguem avançar um pouquinho mais num assunto um pouco mais complexo porque a igreja não está preparada. A igreja não tem condições de ouvir. E isso não é eu que estou falando, não é eu que estou inferindo ou achando, ou, né, como diz o linguajar popular, chutando alguma opção. Não, isto é o que a Bíblia diz. Porque todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, observe, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O texto é grande, a gente tem toda essa explicação, mas a palavra-chave aqui é tempo. Será que nós, no tempo todo que nós servimos a Deus, nós estamos preparados? Ou ainda a gente tem que sentar e falar assim, olha, pregador, pastor, ministro, seja lá quem for, professor, eu ainda tenho dificuldade com um assunto muito básico a respeito da fé cristã. E aí tem que voltar. Então, olha o tempo que a gente perde, ou deixa de ganhar, né? E a Bíblia diz que o tempo ele tem que ser remido, bem aproveitado, porque os dias são maus, né? Os hereges estão ensinando coisas por aí, estão abocanhando a vida de pessoas. E nós muitas vezes estamos ali sombra e água fresca, tranquilos, e enquanto a gente já deveria já ser mestre, já estar ensinando outras pessoas, né? E eu ouvi uma vez um pastor dizendo, eu quero usar dele as minhas palavras. Ele pensando assim, falando, ele falou, irmãos, será que nós, de repente, não poderíamos ter extraído um pouco mais da teologia de Paulo, quando ele olha para a igreja de Corinto e fala assim, olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar porque vocês são meninos. O que será que o apóstolo Paulo tinha que falar? O que será que ele tinha preparado, ele poderia falar e não conseguiu, devido ao tempo deles serem tardios? É uma coisa para a gente pensar. Então, crescimento não é uma opção dentro do reino de Deus. É essencial, é necessário. E aí vamos lá, já que falamos de alimento sólido, é só para os maduros? Quem são os maduros? Aqueles que vão para o seminário? Quem pode derrotar qualquer um no duelo teológico? Quem sabe mais versículos bíblicos? Não. Diz o autor que você é maduro se treinou a si mesmo através do uso constante das Escrituras para distinguir o bem do mal. Bom, um exemplo disso é quando acontece algum evento, né? Bom, pandemia, doença, e aí as pessoas, Jesus está voltando e tal, aquela coisa toda. Aí vem um terremoto, olha, isso aí é o princípio do fim. Irmãos, se nós já temos isso bem claro na nossa mente, a gente vai entender que Jesus já disse que isso tudo ia acontecer, mas ainda não era o fim, mas tem que acontecer. Então a gente não se assusta, a gente está confiando na palavra do Senhor. E aí você fala assim, poxa, você está ensinando que as pessoas elas precisam se dedicar mais na palavra, mas e como que fica aqueles que virão ensinando doutrina de demônios? É apenas um cumprimento da palavra. E para aqueles quem Deus escolheu e que dão ouvidos à voz de Deus, isso aqui vai ser benéfico, vai ser benefício, né? Então a gente já tem o discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, pela palavra de Deus. Que Deus nos ajude a entender o quanto isso é essencial. Vamos para o próximo aqui, próximo tópico.
O estudo bíblico é essencial à eficácia espiritual. E aqui a gente tem um exemplo até bem humorado, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, segundo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o verso 16. Toda a escritura. Isto inclui, segundo Crônicas. Disse isso uma vez a uma audiência e um rapaz comentou: eu nem mesmo sabia que havia uma primeira. Olha só, tamanho da ignorância. Ignorância de não saber, de não conhecer. Né? A gente tem um desgaste muito grande da palavra ignorância aqui nos nossos dias, então a gente precisa explicar o que é essa ignorância. Né? Vamos lá. Paulo diz que toda a escritura é útil. E aqui o escritor ele usa até um exemplo, quando Jesus refuta Satanás lá no monte. Olha, está escrito, lança-te daqui abaixo, transforma essas pedras em pães. E Jesus usando o livro de Deuteronômio. Não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem. Ele está usando ali o livro de Deuteronômio. E aí ele pergunta aqui: muitas vezes pensei, se minha vida espiritual dependesse do meu conhecimento de Deuteronômio, como seria? Algo aí para a gente pensar. Então diz que toda a escritura é útil. Mas útil para quê? Ele menciona 4 coisas. Primeira, doutrina ou ensino, isto é, ela irá restaurar seu pensamento. Isto é crucial porque se você não estiver pensando corretamente, não estará vivendo corretamente. Aquilo em que você acredita determina seu comportamento. A escritura é boa para repreensão. É o segundo ponto aqui, né? Ela mostra o que é pecado, mostra o que Deus quer para a sua vida, para a vida da igreja, para todos, né? Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte: se você não estiver pensando corretamente, não estará vivendo corretamente. Então, muitas vezes a gente tem uma tolerância, assim, né? Entenda, irmãos, não estou falando que isso é motivo de perdição, de salvação e tal, mas às vezes a gente pensa assim: isso é errado, mas afinal de contas ele está servindo a Deus. Depende muito, né? Nem sempre a intenção, se ela não estiver embasada na Escritura, ela é válida. Já houve pessoas na Bíblia que morreram porque eram bem intencionadas. Você tem um exemplo do carro lá na Arca da Aliança, onde os homens quiseram segurar ali e Deus cirou e matou eles. Eles estavam bem intencionados? Sim, eles estavam. Então, irmãos, entendam. Não estou aqui criticando assim a respeito de isso aqui vai para o inferno porque nós somos melhores. Não, não é nada disso. Mas o pensar corretamente, pensar de acordo com a Escritura, determina o nosso comportamento. Né? Então, se cremos corretamente, nós vamos adorar corretamente. Se pensamos corretamente, nosso culto será o mais correto. Será aceitável diante de Deus, embora com todas as nossas falhas. Por quê? Porque ela vai estruturar o nosso pensamento. Se não estivermos pensando corretamente, não estamos vivendo corretamente. Vou dar um exemplo disso. Tem muita gente que pensa: eu amo minha noiva, nós vamos nos casar mesmo, então é permitido nos termos relações sexuais. É forte, né, o termo, né? Estou falando isso, mas tem gente que pensa assim, e até mesmo dentro de algum circuito cristão. A gente se ama e Deus sabe que nós vamos... Isso não é um pensamento correto. O pensamento correto é: nós precisamos nos casar. Só assim estaremos enquadrados naquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, estou dando esses exemplos para você ver como às vezes são coisas assim que a gente deixa passar, né? E não é bom, não é correto. Então, a Escritura é boa para repreensão. Ela mostra o que é o pecado. Mostra o que Deus quer para a sua vida, para a minha vida e para as nossas vidas. E que ela continua nos mostrando para que possamos entender cada vez mais. É útil para a correção. A Bíblia sempre está nos corrigindo. E sempre nos corrigindo de maneira que todas essas coisas que nós falamos sejam áreas alcançadas na nossa vida. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, você tem um armário onde põe tudo aquilo para o qual não consegue mais achar espaço para algum lugar.
Você abarrota tudo lá e um dia se esquece, abre a porta e pum, cai tudo no chão. Puxa vida, você diz, tenho que arrumar isso aqui. A Bíblia é assim, ela abre as portas da sua vida e provê uma dinamite purificadora para ajudar a limpar o pecado e aprender a se conformar à vontade de Deus. Olha que maravilha. Então ela nos corrige, ela vai nos lugares escondidos da nossa alma, ela desconstrói, ela joga todas as claras para a gente poder se corrigir. E o quarto ponto é útil para uma vida de treinamento na vida da justiça. Útil para uma vida de treinamento na justiça. Deus a usa para mostrar como se deve viver. E assim, irmãos, como eu já tenho falado, a gente quer evitar a prática mecânica, ou olha, eu faço, eu sou obediente, então Deus me aceita assim porque eu faço. Não, nós não queremos isso. Nós queremos caminhar para que em todos nós possamos encontrar na Bíblia um fluir de graça. Porque vamos morrer de sede se estamos ao lado do poço. Então nós podemos buscar essa água purificadora para que Deus transforme as nossas vidas, para que nossa vida não seja uma vida mecânica, fria. Dizer, eu faço tudo isso, então eu estou ok diante de Deus, e no final das contas, sabe qual é a conclusão que nós vamos chegar? Eu mereço o céu. Não, de maneira nenhuma. Treinar-nos para uma vida de justiça. Então, tendo ela nos corrigido nos aspectos negativos, ela dá a você a orientação positiva a seguir na vida. Então não é assim algo revestido de religião, ou algo assim que você põe ali um versículo e já está resolvendo. Não. Mas a palavra de Deus, quando ela transforma o nosso interior, ela nos ajuda a encontrar no Evangelho a graça que nós necessitamos para alcançar do Senhor força, a graça que Ele tem disponível para nós. Já caminhando aqui para os pontos finais, diz assim, qual o propósito global da Bíblia? Equipar-nos para toda boa obra. Você alguma vez já disse, gostaria que minha vida fosse mais eficaz para Jesus Cristo? Se já, o que tem feito para se equipar? Lembre-se, até um bebê tem uma atitude. O estudo bíblico é o meio primário pelo qual podemos nos tornar servos eficazes de Jesus Cristo. Se não estudarmos para sermos moldados por Deus, não nos aproximarmos da sua palavra, nós não podemos ser aperfeiçoados. Então o estudo bíblico é fundamental. E para a gente concluir aqui, vamos falar o que é a Bíblia, como que nós podemos enxergar a Bíblia. Primeiro, a Bíblia ela é uma unidade, vários escritores diferentes, ao longo de muitos anos, escreveram de forma coesa. Então a Bíblia ela tem uma unidade, ela é a revelação de Deus, Deus se revelou por meio da Escritura. A Bíblia é inspirada por Deus. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é inspirada, ela vai usar um termo, em 1 Pedro, assim, homens movidos pelo Espírito Santo. Então esta palavra movidos pelo Espírito Santo fala de um vento forte que conduz um navio. Então, olha para você ver. Então a Bíblia ela é soprada por Deus. Esta palavra ela tem poder. Então a Bíblia é uma unidade, uma revelação de Deus, é inspirado por Deus e é inerrante. Ou seja, ela não tem falhas. Se nós temos uma Bíblia com algumas falhas ou alguns poucos erros, nós temos uma Bíblia errante. Então a Bíblia ela não se contradiz. As dificuldades que temos em relação à cultura, à língua, que pode, através de estudo, de como a Bíblia ela tem uma unidade, nos mostrar que a palavra de Deus ela é totalmente inspirada por Deus e infalível. E o meu desejo é que nós nos aproximemos cada vez mais deste livro, que pode nos afastar do pecado ou o pecado nos afastar deste livro. Meus irmãos, é sempre um prazer estar com vocês, sempre um prazer estar aqui falando da palavra do Senhor. O meu desejo é que você cresça, que você tenha habilidades para estudar a Bíblia por si só e ser muito, mas muito abençoado pelo Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.